Existe uma parte de você que precisa morrer. A parte fraca. Aquela que adia tudo. Que reclama, que culpa os outros, que foge da dor e se esconde atrás de desculpas. Você sabe que ela tá aí. É ela que te prende nesse ciclo de autossabotagem. Que te mantém estagnado no sofá, grudado no celular, viciado em distrações e anestesiado pelos dias iguais. E o pior de tudo, mesmo sabendo o que precisa ser feito, você não faz. Porque essa parte fraca já venceu várias vezes. Mas hoje isso vai mudar. Esse vídeo não tá aqui para te fazer sentir melhor por alguns minutos e depois te devolver para a mesma vida de sempre. Ele é um corte direto na consciência. Um espelho que não perdoa. Se você anda vivendo no piloto automático, se arrastando de dia em dia com a sensação de que sua vida tá passando e você não tá fazendo nada com ela, então presta atenção. Porque chegou a hora de dar um basta nisso. Nos próximos minutos você vai aprender os 4 passos que precisa dar para matar, de uma vez por todas, o fraco que ainda vive dentro de você. E sim, vai doer. Vai exigir sacrifício. Mas também vai te libertar. Porque existe uma força aí dentro que ainda não foi despertada. Uma versão sua que já está cansada de ser ignorada. E essa versão vai surgir quando você parar de fugir da dor e começar a usá-la como combustível. Quando você entender que disciplina é mais poderosa que motivação. E que coragem não é ausência de medo, mas o ato de seguir mesmo com medo. Você tá pronto? Então respira fundo. Porque a guerra começa agora. Desde a Grécia Antiga, os filósofos estoicos já sabiam de uma verdade que a maioria das pessoas ainda se recusa a enxergar. O maior inimigo que você vai enfrentar na vida é você mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E é exatamente aí que mora a batalha. Porque dentro de você existem 2 lados: o fraco e o forte. O primeiro é aquele que busca conforto acima de tudo, que foge da dor, que quer recompensas sem esforço. O segundo é o que encara o frio, a fome, o cansaço e a frustração com firmeza. É o lado que não se rende. Mas ele só desperta quando você para de negociar com a sua covardia. A filosofia estoica nunca foi sobre viver uma vida confortável. Foi sempre sobre viver uma vida com propósito, com honra, com autocontrole. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seus próprios diários: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. O guerreiro verdadeiro não é o que busca a briga fora, é o que vence a guerra dentro. Nos tempos antigos, os espartanos treinavam seus filhos desde pequenos para suportar a dor, a fome, a rejeição. Não era crueldade, era preparação. Eles sabiam que o mundo não perdoa os fracos. E você não precisa viver num campo de batalha para entender isso. Porque a sua vida já é uma. E agora que você entende a origem da sua luta interna, tá na hora de começar a virada. 1. Enfrente a verdade brutal sobre quem você é hoje. Olhar no espelho e encarar a verdade dói. Mas é o primeiro passo para qualquer transformação real. Enquanto você continuar mentindo para si mesmo, vai continuar preso na mesma vida. Chega de se enganar. Chega de fingir que tá tudo bem quando lá no fundo você sabe que não tá. Chega de inventar desculpas para justificar o que na verdade é falta de atitude. A verdade é que você tem desperdiçado tempo. Tem deixado seus sonhos para depois. Tem se escondido atrás da procrastinação, do medo, da preguiça. E ninguém vai te salvar disso. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. É duro ouvir isso? Com certeza. Mas é justamente por ser duro que é necessário. Sêneca escreveu: enquanto o homem não souber o que há de errado dentro dele, não encontrará o caminho da cura. Não dá para curar aquilo que você se recusa a admitir. Você precisa se despir das máscaras. Parar de culpar o mundo, os pais, o passado, os outros. Talvez você tenha sido injustiçado, sim. Talvez tenha sofrido mais do que muitos. Mas agora é você contra você. E a única forma de começar essa guerra é encarando o inimigo de frente. Então seja honesto.
Você está vivendo no seu potencial máximo? Você tem feito o que sabe que precisa ser feito? Ou tem passado os dias adiando, esperando, empurrando com a barriga, dizendo que vai começar na segunda? Você está cuidando do seu corpo como deveria? Está alimentando sua mente com disciplina, com conteúdo de valor, ou só com distrações e dopamina barata? Está sendo fiel aos seus valores ou vendendo sua paz por conforto momentâneo? Você está vivendo com coragem ou com medo? Essas perguntas machucam porque elas revelam, mas também libertam. Porque quando você encara a verdade sem fugir, você assume o controle. E quando assume o controle, você para de ser uma vítima e começa a ser o autor da sua história. Mas essa escolha exige força. E acima de tudo, exige responsabilidade. A partir de agora, toda vez que você for se esconder atrás de uma desculpa, lembra disso. A verdade não se dobra à sua vontade. Ou você muda, ou permanece sendo a pior versão de si mesmo. É duro, mas é justo. Porque a verdade não te destrói. Ela te desperta. É ela que rasga a mentira da mediocridade e revela o guerreiro que existe aí dentro. E o nome desse processo se chama despertar. Despertar para quem você é de verdade. Despertar para o que você tem feito ou deixado de fazer. Esse passo não é sobre se julgar ou se punir. É sobre se encarar com coragem e decidir que já chega. Chega de fugir de si mesmo. Chega de se sabotar. Você não vai vencer lá fora enquanto não vencer aqui dentro. E a primeira vitória é a coragem de dizer: sim, essa é a verdade sobre mim, mas não é onde eu vou ficar. 2. Mate a autocompaixão excessiva. Você já reparou como a voz dentro da sua cabeça é boa de papo? Ela diz que você merece descansar, mesmo sem ter feito nada. Ela diz que você já sofreu demais, que pode se permitir adiar mais um pouco. Ela diz que o mundo é cruel e que você não precisa ser tão duro consigo mesmo. Mas essa voz nem sempre é sua amiga. Na verdade, muitas vezes ela é a sua maior sabotadora. O nome disso é autocompaixão excessiva. É o veneno que parece remédio. É a ilusão de que se tratar com carinho é se tratar com permissividade. Mas uma vida transformada não nasce de permissões. Ela nasce de limites. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. A autocompaixão excessiva quer que o mundo se adapte ao seu ritmo. Mas o mundo não espera ninguém. E quando você se rende a essa voz que diz "tá tudo bem" o tempo todo, você paralisa. Você fica preso em um ciclo onde cada dia é uma desculpa nova para não agir. Mas não confunda descanso com desistência. Descansar é necessário. Desistir de si mesmo é inaceitável. Tem dias em que você precisa se levantar mesmo cansado. Tem momentos em que o seu corpo quer parar, mas sua alma precisa continuar. É aí que o crescimento acontece. É quando você escolhe o difícil, mesmo tendo a opção do fácil. Você precisa aprender a ser seu próprio mestre, não seu babá emocional. Ser firme com você não é se odiar. É se respeitar. É se comprometer com a sua própria evolução. Porque o mundo não vai te poupar só porque você se poupa. Ele vai cobrar o preço do que você deixou de construir. A vida vai te tratar com a mesma intensidade com que você se trata. E se você se trata com moleza, vai viver uma vida mole. Mas se você se trata com seriedade, com disciplina, com firmeza, vai colher uma vida de força. A autocompaixão excessiva te convence de que você merece tudo, mesmo sem esforço. Mas a realidade exige merecimento baseado em ação. Você quer mudar de vida? Então comece a se tratar como alguém capaz. Alguém que aguenta a pressão, que suporta o desconforto, que não se entrega ao primeiro sinal de cansaço. Você não precisa de mais consolo. Precisa de compromisso. Precisa parar de se dar folga de si mesmo. A cada vez que você cede para essa voz interna que te faz parar, você enfraquece.
A cada vez que você escolhe continuar, mesmo sem vontade, você se fortalece. É nesse choque entre o que você sente e o que você escolhe fazer que o caráter é formado. Então, a partir de hoje, mate essa voz doce que te afaga enquanto te afunda. E desperte a voz firme que te empurra, que te chama para a responsabilidade, que te lembra de quem você pode ser. Porque é essa voz que vai te tirar do lugar. E você não nasceu para ser poupado. Você nasceu para ser forjado. 3. Discipline sua mente como quem treina um soldado. Se você quer ser forte, comece pela mente. Porque é ela que comanda o corpo. É ela que segura sua vontade quando tudo ao redor diz para parar. E a verdade é, se você não disciplinar sua mente, o mundo vai fazer isso por você. Com humilhação, com fracasso, com arrependimento. Por isso, trate sua mente como um soldado em formação. Treine-a todos os dias, mesmo quando não tiver vontade. Principalmente quando não tiver vontade. Porque é nesses dias que você realmente cresce. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. O campo de batalha não está lá fora. Está aqui, dentro de você. E um soldado disciplinado não se deixa levar por impulso. Ele age com estratégia, com propósito, com autocontrole. Você precisa parar de ser refém do que sente. Acordou sem motivação? Levanta mesmo assim. Tá cansado? Continua mesmo assim. A mente disciplinada não negocia com preguiça. Ela cumpre o plano. E qual é o seu plano? Você tem clareza do que quer construir ou está apenas apagando incêndio todo dia? Porque sem direção, qualquer distração vira caminho. E quando a mente está desorganizada, a vida vira um caos. Disciplinar a mente é impor estrutura. É ter horário para acordar, rotina para seguir, metas claras para cumprir. É dizer não para o que tira sua energia, e sim para o que constrói sua grandeza. Isso inclui o que você consome. Você alimenta sua mente com o quê? Com fofoca, polêmica e distrações baratas? Ou com livros, silêncio, treino, filosofia, propósito? A mente é como um músculo. Se você não treina, ela atrofia. Se treina mal, ela se enfraquece. Mas se treina bem, ela vira arma. E uma mente afiada corta qualquer desculpa. Treinar a mente é também enfrentar o desconforto com lucidez. É observar seus pensamentos sem ser escravo deles. É perceber quando o medo tenta te dominar e mesmo assim agir. É suportar o tédio, o cansaço, a repetição, sem perder o foco. Todo grande guerreiro aprendeu a suportar a monotonia da disciplina, porque sabe que é ali que a força nasce. Você não precisa ser um gênio nem um superdotado. Precisa ser constante, firme, comprometido com a construção de uma mente forte, lúcida e resistente. Não existe liberdade sem disciplina. Não existe grandeza sem estrutura, e a sua mente pode ser sua melhor aliada ou sua pior prisão. Você decide. Mas saiba de uma coisa: a mente que você treina hoje é a que vai te salvar amanhã, ou a que vai te destruir. 4. Torne-se perigoso, mas sob controle. Você foi ensinado a se conter, a ser bonzinho, a evitar confronto, a baixar a cabeça. Mas ninguém te ensinou a ser perigoso. E o problema não é ter poder. O problema é não saber o que fazer com ele. A verdadeira força não está em ser inofensivo, está em ser poderoso e saber se controlar. Ser perigoso não é sair batendo de frente com todo mundo. Não é agir com arrogância ou agressividade gratuita. Ser perigoso é ter domínio sobre si mesmo. É ser capaz de explodir, mas escolher o silêncio. É saber que você poderia destruir, mas decide construir. É andar com presença, postura e propósito. É ser alguém que impõe respeito sem levantar a voz. A filosofia estoica sempre falou sobre isso. Sêneca dizia: aquele que é poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Ser perigoso de verdade é ser uma ameaça ao caos, à covardia, à mediocridade.
É ser o tipo de pessoa que não foge da responsabilidade, que encara a dor com coragem, que impõe ordem onde só havia bagunça. Mas isso exige controle, exige maturidade emocional, porque um homem perigoso sem controle vira uma bomba relógio. Já um homem perigoso com domínio vira um líder, um exemplo, um guerreiro de verdade. E o mundo precisa mais disso. De pessoas que não se curvam ao medo, que não aceitam ser vítimas das circunstâncias, que constroem sua força com base em princípios, não em impulsos. Tornar-se perigoso é ter autoconfiança real. É não precisar provar nada para ninguém, mas mesmo assim ser notado em silêncio. É ser o tipo de pessoa que entra num ambiente e muda a energia, só com a presença. Mas não se engane. Isso não se constrói da noite para o dia. Exige dor, exige treino, disciplina, sacrifício. Exige encarar seus demônios internos e vencê-los um por um. E isso começa quando você para de buscar aprovação e começa a buscar evolução. Quando você troca o desejo de agradar pela vontade de crescer. Quando entende que ser forte é bom, mas ser perigoso e controlado é melhor ainda. Porque o perigo controlado é o que muda o jogo. É o que impõe limites, protege, lidera e transforma o ambiente ao redor. Você quer ser respeitado? Então seja alguém que não depende do respeito dos outros para se mover. Seja alguém que tem clareza do que é, do que acredita, do que está construindo. E que por isso não se desvia. Ser perigoso é ter armas e saber quando usá-las. É andar preparado para a guerra, mesmo vivendo em paz. É ter o espírito de um guerreiro calmo. E esse é o ponto. A força de verdade não faz barulho. Ela se mostra no olhar firme, na palavra precisa, no gesto seguro. Ela está em quem é dono de si, e por isso não precisa dominar ninguém. Então, torne-se perigoso. Mas seja, acima de tudo, alguém que escolhe o autocontrole como caminho de honra. Porque essa é a força que realmente transforma o mundo. O mundo não precisa de mais vítimas. Precisa de você forte. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você está cansado de viver pela metade. Cansado de se esconder atrás de desculpas, de viver como vítima, de adiar a própria transformação. Talvez você não saiba, mas só de estar ouvindo isso agora, você já começou a mudança. Porque só começa a evoluir quem tem coragem de encarar a verdade. E hoje você ouviu a verdade nua e crua. A parte fraca dentro de você precisa morrer. Mas isso não é sobre se tornar insensível, frio ou inalcançável. É sobre parar de aceitar menos do que você nasceu para ser. É sobre matar a versão de si mesmo que te impede de crescer. Hoje, você conheceu os 4 passos dessa jornada. Passo 1. Enfrentar a verdade brutal sobre quem você é hoje. Sem filtro, sem fantasia, com coragem. Passo 2. Matar a autocompaixão excessiva, aquela que te mantém estagnado, travado, preso. Passo 3. Disciplinar sua mente como quem treina um soldado. Porque é ela que vai te levar onde a motivação nunca conseguiria. E passo 4. Tornar-se perigoso, mas sob controle. Porque o mundo respeita quem se domina. Agora você tem um mapa, mas um mapa sozinho não leva ninguém a lugar nenhum. Você precisa caminhar. Precisa aplicar, errar, levantar, repetir. Essa transformação é uma guerra. E como toda guerra, exige sacrifício. Mas o prêmio é grande demais para ser ignorado. Você se torna forte. Não para ser melhor que os outros, mas para ser melhor que o seu eu de ontem. Você se torna uma rocha no meio do caos. Um exemplo num mundo que desmorona por qualquer coisa. E não, você não vai ser perfeito. Vai cair, vai duvidar, vai querer desistir. Mas vai continuar. Porque agora você sabe, existe um guerreiro aí dentro. Um guerreiro que não nasceu para ser vítima das circunstâncias, mas para dominá-las.
O mundo não precisa de mais vítimas. Precisa de você forte. Você com clareza, com propósito, com coragem. Você com presença, com disciplina, com autocontrole. Você é dono da sua história. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você vai fazer com isso agora. E se hoje for o dia que você decide virar a chave, então que seja o início da sua reconstrução. Que seja o primeiro de muitos passos em direção a uma vida com mais força, mais honra e mais sentido. Você não está sozinho. Existem outros como você, lutando silenciosamente, evoluindo todos os dias. E essa é a verdadeira irmandade dos fortes. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, curta, comente, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se inscreve aqui no canal. Porque essa caminhada está só começando. E eu vou estar aqui com você, te lembrando sempre que for preciso, que a fraqueza pode até gritar, mas a força, quando é real, fala em silêncio e transforma tudo ao redor.